Jesus. Ele é a razão do meu amor. Tudo que eu faço é por Ele e para Ele. Não tem intermediador entre Ele e eu. Ele pode falar comigo direto e Ele se apresenta diretamente a mim. Por isso que eu escolhi essa canção, que é uma canção antiga. Claro que a pastora Joyce ia cantar uma canção nova, né? Sendo ela, porque Ele vive, eu posso crer no amor. Amém? Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você pode dizer a Ele, porque Ele vive, eu posso
Jesus nesses 26 para 27 anos que eu caminho com Ele, que a morte ela não é minha inimiga. Ela é o carro que vai me levar, se o meu Senhor não vier. Mas se Ele não vier e eu for, ela será usada como um carro para me levar ao encontro dele. E pode acreditar, eu anseio por esse dia. Não um anseio na morte, não é isso. Eu anseio o encontro com Ele. Eu anseio que Ele venha. Meu anseio é esse, que Ele venha. Podem se assentar. Serei bem breve naquilo que Jesus colocou no meu coração nesta manhã, até porque a gente tem bastante coisa aí para fazer. Eu quero começar colocando um texto aqui que é bem conhecido de nós todos aqui, todos. Eu quero que coloque para mim aqui Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero que coloque o verso 16. Esse versículo é conhecido de todos nós. Olha o que ele está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Até aí. E eu quero já começar fazendo uma pergunta para você: por que, que você acha que Deus ele fez isso? Deus ele pegou o que ele tinha de melhor, ele deu. E aí eu coloquei aqui duas respostas. Primeiro, para provar o seu amor. Deus ele entrega o seu filho, primeiro para provar o seu amor por mim e por você. O outro eu quero que coloque aqui Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, nós precisamos entender isso. Você até pode declarar: mas eu não cometi pecado nenhum, eu tenho honrado os meus pais, nunca roubei, nunca matei, eu honro a minha esposa, eu honro meu marido, sou exemplar na minha conduta. Mas o pecado que a Bíblia vai trazer para nós, se a gente continuar o texto, a gente vai ver que a Bíblia vai dizer assim: porque todos pecaram, todos, e por isso houve a separação entre nós e Deus. E aí o que Deus ele teve que fazer? Ele teve que preparar um caminho que nos trouxesse de volta para Ele mesmo. Então Deus ele resolveu preparar esse caminho através do Filho dele. Vamos continuar lendo aqui
na sequência aí. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação com Deus ela é feita em Jesus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer assim: não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha o que vai dizer. Portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia vai dizer isso por causa do pecado original, o pecado de Adão. Isso está lá em Gênesis capítulo 2. Nós não vamos ler para eu ganhar tempo aqui. 2 e 3. A Bíblia vai dizer que Deus ele forma o homem e que ele também ali ele planta um jardim e coloca naquele jardim aquele homem. E Deus disse assim para ele: olha, você pode comer livremente de todas as árvores do jardim, mas tem uma árvore lá no meio do jardim que dela você não pode comer, porque se dela você comer, certamente morrerás. E pode ficar ciente de uma coisa: nós somos atraídos por aquilo que nos é vetado. Se tem uma coisa que atrai o ser humano, é aquilo que é proibido para ele. Parece que é um imã. E essa palavra foi dada para Adão, e logo na sequência, a Bíblia não diz quanto tempo, mas Deus então ele forma também Eva. Deus cria o homem e forma Eva. Só que quando Deus forma Eva, Deus já faz a Eva pensando aqui na reconciliação. Por que isso? Você pode até se assustar, mas ele cria Eva pensando nele. Ele iria resolver o problema do Adão, porque a Bíblia diz que Adão estava só, mas Deus, quando cria Eva, Deus cria Eva para ele. Então por isso, marido, cuidado o seu trato aí com a sua esposa, porque Deus ele resolveu o seu problema, mas ela foi criada para ele. Oh, glória! Deus resolve o seu problema, mas criando ela para ele. Glória a Deus. Nós sabemos que aqui tem enfermeiras aqui, tem gente ligada à medicina aqui, vão saber bem o que eu vou dizer. Que quando Deus ele cria Eva, Deus desenha Eva por dentro. Como que desenhou? Fazendo com que o bebê que fosse gerado dentro dela vivesse independente dela. Só recebia os nutrientes através do cordão umbilical. Não é o mesmo sangue, o sangue da mãe e o sangue do pai, não é o do bebê. A ciência hoje explica isso. Quando uma mãe vai dar à luz, hoje, no nosso tempo, o que se faz? Faz primeiro o teste de HIV. Para quê? Para saber se a mãe é portadora do vírus. Porque se a mãe sendo portadora do vírus HIV e o bebê no ventre dela não tem o vírus. Pesquisa. Isso sabe por quê? Por causa de Maria. Oh, glória! Maria,
Assim como eu e você, ela necessitava da salvação. E Maria também estava incluída no pecado. Qual pecado? O pecado do Adão. Ela não estava lá, e nem nós, herança do Adão. E por causa disso, Deus já, quando ele opa, mais o sangue, porque não poderia ser um sangue, se fosse o mesmo, era sangue de pecado, então não poderia resgatar. Porque quando Adão, ele come do fruto que Deus havia ordenado para ele, que ele não deveria comer, e ele come, ele desobedece a palavra, ou seja, ele peca e quebra a palavra, ou seja, e a partir daquele momento, e aí Deus vem e diz: Adão, aonde estás? E aí são perguntas que, quando eu estou lendo, eu faço: Senhor, será que o Senhor não sabia onde Adão estava? Mas não era isso, a posição geográfica de Adão, ali naquele momento, mas era a posição espiritual de Adão, porque a Bíblia diz que, tudo se movia em Deus, e Deus, ele olha para dentro dele e não vê Adão, porque Adão deixou de ser santo. Adão deixou de ser santo naquele momento em que ele peca, ele quebra a palavra, ele quebra a aliança. E aí, com isso, o Espírito Santo agora teve que ir embora. O Espírito Santo teve que ir embora. E aí, se você ler a Bíblia, você vai ver que a partir daquele momento, o Espírito Santo não mais habitava, ele era simplesmente sobre. E foi assim até quando Jesus ele vem. Quem era Jesus? O Evangelho de João, um pouco antes do que nós lemos, vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito se fez sem Ele. Então vai dizer que o Verbo se fez carne. E aí o Verbo se fez carne, ou seja, a palavra de Deus. Aí, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado a uma virgem desposada da casa de Davi. E ele diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. O Senhor achou graça diante de você, e ele mandou eu aqui para te dizer que ele precisa do seu corpo. Como assim? Ele precisa do seu corpo, para que de você nasça um ente santo. Um ente santo. Então quem é Jesus? Um ente santo, para que o Filho viesse a habitar. Porque todos haviam pecado, estavam debaixo do pecado. E aí então precisou que a palavra de Deus. E aí ele conversa ali com Maria, e Maria diz assim: que se cumpra em mim a vontade do meu Deus. E aí naquele momento Deus sopra no ventre dela. E diz a Bíblia, e Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Está escrito. E eu até pensei em trazer a minha outra Bíblia, uma Bíblia que eu uso muito para estudar, a Bíblia de Jerusalém. Aqui com certeza muitos conhecem a Bíblia de Jerusalém, eu gosto de estudar nela também, e fala a mesma coisa, não tem nada diferente dessa para outra, da mesma forma que está escrito aqui, está escrito lá. Mas Maria diz que se cumpra em mim. E ali
Aí ela só preocupou com José. Mas e José? E aí o anjo, deixa comigo que eu vou falar com ele também. E aí, ó José, não temas receber Maria por sua esposa, porque o ente que está nela é santo, é providência de Deus. O sangue de Jesus não era o mesmo dela. Eu já te falei isso aí. Entra aí, pesquisa, e você vai ver que o sangue de Jesus não era o mesmo dela. Ele simplesmente recebia o alimento porque precisava. Mas o Verbo se fez carne. Para quê? Para cumprir aquilo que Deus queria dele. Essa canção que nós cantamos aqui, que o menino nasceu, um menino nasceu. Que menino? Menino. E ele disse exatamente isso que eu vou dizer para você aqui. Ó, eu quero que você coloque o nome desse menino. O nome do menino é Jesus. E aí logo na sequência vem João Batista dizendo assim: aquele que me enviou a batizar disse que a quem eu ver o Espírito Santo descer e pousar sobre ele é ele. E aí no dia do batismo de Jesus, o Espírito Santo vem e pousa. E naquele exato momento, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. Ali ele foi tentado em tudo aquilo que eu e você somos tentados hoje. Foi o que o inimigo colocou Jesus à prova ali, colocou Jesus no teste para ver se ele iria resistir. E pode acreditar, a Bíblia vai dizer que em todas as coisas ele foi tentado. Por isso ele é poderoso para nos socorrer. Então, se você está passando por qualquer momento, pode clamar por ele. E ele está disposto a te ajudar, ele está disposto a te socorrer. E eu já estou terminando. Quando você achar que eu estou começando, eu estou terminando. Mas era porque Deus ele nos queria de volta. E nisso tudo, como eu disse aqui, que Deus, quando ele cria Eva, ou ele forma Eva, ele cria o homem e forma Eva, ele fez ela pensando nele. Ou seja, Deus, ele não foi pego de surpresa. Quando Adão desobedeceu, Deus não foi pego ali de surpresa por causa do pecado. Deus, ele já, na sua onisciência, ele já sabia daquilo. E aí, sabe como é que eu descobri? E aí eu fui perguntar a Deus, falei: Deus, mas aqui uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta para o Senhor aqui. Era só Adão e Eva. Por que o Senhor não interferiu? Por que na hora que Adão lá ia comer do fruto, o Senhor não deu um grito com ele: Adão, o que é isso que você lá vai fazer? Por que Deus não fez nada? Você já se perguntou? E aí sabe o que eu descobri? Eu descobri que Deus ele não fez nada por causa da fidelidade dele à palavra dele. E por isso eu e você hoje podemos confiar nele. Se ele tivesse interferido, ele quebraria a palavra e deixaria de ser santo. E como isso não aconteceu, ele permaneceu firme no propósito dele, fiel à sua palavra, dizendo: se comer, vai morrer. E aí eu quero dizer para você, ele não interferiu, não por ele não ser poderoso, não foi por ele não ser poderoso, ele não interferiu por causa da fidelidade dele à palavra dele.
E aí, acontece tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente lê a Bíblia. Jesus, ele foi para a cruz e também cantou aqui essa canção. Eu gosto assim quando canta, aí fica mais fácil, porque a canção nos faz memorizar. Quando Deus enviou o Filho amado para morrer no meu lugar e no seu lugar. Só que tem uma coisa: ninguém mais sobre a face da terra, desde que Jesus veio, será condenado mais pelo pecado do Adão. Ninguém será condenado pelo pecado que Adão cometeu. Mas como é que vai ser? Serão condenados por causa do perdão que recusam receber. Recusam receber, recusam reconhecer que Jesus morreu no lugar dele. Não, mas não, Jesus morreu no meu lugar, nada não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que ele morreu no meu e no seu. Ele morreu no seu lugar também. A cruz era minha, a cruz era sua. E aí ele veio e fez tudo aquilo por nós. Mas aí ele só requer de nós uma coisa. E eu vou dizer isso aqui. Logo no começo do seu ministério, quando Jesus inicia o ministério dele, o primeiro milagre que Jesus fez foi na família. Sabia? Estava uma festa, o culto da família, uma festa de casamento. E aí diz a Bíblia que ali naquele casamento o vinho acabou. Acabou a alegria. Pode ser que você já está vivendo aí triste, cabisbaixo, sozinho. Eu tenho um amigo para te apresentar. O nome dele é Jesus. Pode ter certeza. E eu estou falando aqui do que eu vivi e vivo. Eu já experimentei isso. Teve momentos na minha vida que eu falei: Jesus, o Senhor me abandonou. Momento de tamanha dor, tamanho sofrimento, eu falei: o Senhor me abandonou. E aí ele veio bem pertinho assim no meu ouvido e disse assim: Wilson, eu estou com você todos os dias. Todos os dias. Às vezes você olhou para trás e viu somente uma pegada, como se estivesse andando sozinho. Mas eu quero dizer para você que aquelas pegadas não eram suas, eram minhas. Porque era exatamente no momento em que eu lhe colocava no meu colo, sobre os meus braços. Não sei. E isso aconteceu quando eu tive uma perda. Nós tivemos que enterrar um filho de 15 anos. E aquilo para mim me arrebentou. E eu não queria ficar perto de ninguém, eu ficava sozinho, e eu falava com ele, eu chorava, e foi nesse momento que ele mais falou comigo. E eu falei uma coisa assim para ele, falei assim: agora eu acho que eu te peguei. Nesse momento que eu estou agora, o Senhor não pode me ajudar. Porque o Senhor é meu irmão, o Senhor não é meu pai. O Senhor é meu irmão, o Senhor não é meu pai. O Senhor não sabe o que eu estou sentindo agora, como um pai que lá vai sepultar o filho, que tinha uma vida inteira pela frente. E aí, sabe o que ele falou para mim? Aí ele disse assim: Wilson, eu e o pai somos um. Glória a Deus. Aquilo ele, falei: acabou, o Senhor me conquistou. Agora acabou, agora não tem volta mais não.
agora eu confesso aqui que eu sou só seu, não tem mais para ninguém. Não tem mais para ninguém. Eu sou seu. Porque depois de hoje, depois disso aqui, que o Senhor falou comigo aqui, não tem mais para ninguém. Eu e o Pai somos um. Aí ele falou assim: eu sei a dor que você está sentindo, vem cá. E me carregou. Mas não há salvação em outro nome. Ele é o único. Nós precisamos reconhecer isso. E engraçado assim que Maria fora da curva. O tempo já está acabando, mas o dia que eu li o texto de Maria a primeira vez, eu falei: Senhor, né? Porque se você ler o texto, você vai ver que vai falar uma virgem desposada, e por isso Deus resolveu trabalhar com ela, porque Maria ainda era virgem. Aí eu falei assim: Senhor, então não dá para nós dois trabalhar juntos mais, porque a pureza aqui já ficou para trás há muito tempo. E aí ele falou assim comigo: não, isso não é isso. Eu não vejo como o homem vê. Deus disse assim: eu não vejo como o homem vê, eu vejo o seu coração. Se você tiver o coração disposto para mim, estamos juntos, estou aí junto com você. Então nós precisamos reconhecer isso. O que Jesus fez por mim, e pode acreditar que Ele fez também por você. E a Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. E todas as nações me chamarão bem-aventurados. Exatamente isso, todas as nações. Aonde é anunciado o Evangelho, irmãos, é falado dela, é falado de Maria. Aonde é anunciado. Só que lá no casamento, no primeiro milagre que Jesus fez, quando acaba o vinho, aí ela chega para ele, porque ela sabia quem ele era. Ela sabia quem ele era. Aí ela chega para ele e fala assim: ó, você já está sabendo aí, o vinho acabou. Aí ele: não é chegada a minha hora ainda não. Pode ter certeza que ela deve ter ficado brava com ele. A hora é agora. Ela disse para ele: a hora é agora. A ela tinha os diáconos lá. Aí ela falou assim para eles: faça tudo o que ele vos disser. Isso que Maria falou ficou gravado, vai ecoar na eternidade. Faça tudo o que ele vos disser. E sabe o que Jesus disse? Mateus 7: entrai pela porta estreita. E quero dizer mais: e apertado é o caminho que conduz à vida. Jesus disse: entrai pela porta estreita. E como se não bastasse, ele ainda disse mais: e vou dizer mais, você vai ter que tirar toda essa bagagem aí para passar pela porta. Toda essa bagagem que você vem carregando aí ao longo da sua vida, você vai ter que deixar isso para trás. E como se não bastasse, ele disse assim: e por quê? Porque apertada é a porta e estreito é o caminho. Mas uma coisa eu prometo para você: depois que entrar, vai achar pastagem. Amém. Eu até não gosto muito de falar disso, por
porque Jesus só falou disso uma vez para um moço que não tinha mais tempo. Eu não gosto de usar esse termo, mas como ele usou lá na beirada da cruz, eu vou também. Aquele moço, Jesus ali, todo arrebentado, e aquele, diz o Flávio José, que o nome daquele moço era Dimas, e o da esquerda era Gesmas. Dimas e Gesmas são os dois ladrões lá da cruz, o da direita Dimas e o da esquerda Gesmas. E aí Dimas disse assim: Senhor, lembra-te de mim. Por quê? Porque ele sabia que ali era o último dia dele. E essa escolha por Jesus, irmãos, ela precisa ser feita em vida. A escolha por Jesus, ela tem que ser feita em vida. Porque nós somos um espírito que tem alma e habita em um corpo. A Bíblia vai dizer que o corpo é a nossa parte terrena aqui, então é pó. Pó vai voltar para a terra, o pó. O espírito volta para Deus. E agora, e a nossa alma? A nossa alma vai passar a eternidade aonde? E aonde a nossa alma vai passar a eternidade tem que ser definido em vida. Foi o que aquele moço da cruz fez. Ele definiu aonde ele iria passar a eternidade. E pode ter certeza que quando a gente chegar lá no céu, ele vai estar lá. E aí Jesus disse assim para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E aí, sabe, no paraíso que Jesus fez referência com ele lá no Éden. Lá no Éden. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus era o segundo Adão. E ele veio fazer o que aqui? Veio reaver os nossos direitos. Tudo aquilo que Adão perdeu lá no Éden, Jesus conquistou de volta e entregou para nós. Tudo. Só que nós, para termos acesso, nós precisamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. É isso. Glória a Deus. Eu queria ter mais tempo, mas depois você volta que a gente vai falar mais. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra para você. Nós já estamos, nos finalmente, mas nós fizemos um trabalho, e esse trabalho, ele chama Missão 70. Nós entramos em algumas casas e levamos a palavra de Deus, E o que o Senhor confirmou no meu coração é que quando alguém abre a porta pelo lado de dentro, isso é muito importante, porque a Bíblia diz que Jesus está à porta, quer dizer que ele está do lado de fora, mas só pode entrar quando alguém do lado de dentro abre a porta, porque a gente não chega roubando, a porta de ninguém, a casa de ninguém. E nós entramos, em algumas casas, na casa da Elzira, na casa da Cibele, e do seu esposo, seu filho, Mateus também está ali. Nós entramos na casa da Gabriela, nós entramos na casa do Rony e da Liliane, nós entramos na casa da Adriana, nós entramos na casa do Daniel, nós entramos na casa do Lucas, filho da Vivi, mas hoje ele está trabalhando, nós entramos na casa da Isadora e nós entramos na casa da Edna. O Senhor nos permitiu, irmãos, ficarmos 3 semanas. E como foi bom? Como foi bom, irmãos? De horas de terapêuticas, horas de palavras, de lágrimas, de reflexões.
As mensagens que nós levamos a primeira foi da família, a segunda foi sobre cura e a terceira sobre prosperidade. Mas nelas a essência principal, que é Jesus, sobre tudo e sobre todos nós. E encerramos hoje é o quarto elo. E eles estão aqui, né, para receber a quarta chave, que é a chave da salvação. E quando eu estava preparando esse momento, que nós vamos viver agora, que é o momento de celebração, da entrega, né, da quarta chave, o Senhor falou no meu coração sobre esta chave. Eu fiz essa chave, e aí o Daniel falou assim, eu sei qual que é a última chave, pastor Jorge. E aí, eu falei, você não sabe de nada. Deus tinha me revelado aquele dia sobre essas chaves. Essas chaves aqui, eu mandei confeccionar elas há muitos anos, quando eu era na minha anterior igreja. E a Bíblia fala que ele é a chave, que abre tudo, qualquer porta. E essa chave estava guardada lá em casa, né? Tinha 4 chaves guardadas lá em casa. E um dia eu falei assim, eu vou levar isso para a igreja, vou fazer alguma coisa com elas lá na igreja. E eu não sabia que a gente ia trabalhar com chaves. Por que o pastor Leandro trouxe essa visão de chaves? Por causa de abrir portas. Porque o Senhor, Ele quer abrir a porta do seu coração. É isso que Ele queria fazer. Quando você abre a sua casa, Ele está abrindo a porta do seu coração. E aí você está permitindo que essa chave, ela possa... Porque, irmãos, todo mundo que está aqui tem uma chave, certo? Você trancou a sua casa, você deixou ela aberta. Trancou, né? Porque se você não trancar, quem que entra? O ladrão não entra? Então, irmãos, o Senhor, Ele trouxe essa permissão dessa porta aberta. E quando eu estava, né, na minha casa, o Senhor estava lá na casa do Daniel, nós estávamos lá na célula da Bel, e aí o Senhor falou, aquelas chaves, é as chaves que nós vamos quebrar. Eu falei, nossa, quebrar a chave? Falei, Deus, quebrar a chave é muito difícil. Ele falou, não. É porque tem algumas coisas, a nossa vida ela tem uma história antes das casas e depois das casas. E a palavra que eu quero trazer para você nessa manhã não é só para aqueles que nos receberam na sua casa. Mas, irmãos, hoje o Senhor está fazendo uma chamada. Hoje Ele está fazendo uma chamada. E hoje o seu nome está na lista dessa chamada. O Senhor não chama a gente para assumir uma posição dentro da religião. Porque a religião não é de Deus. Mas o reino é muito difícil quando fala assim, alguém está me chamando para ser crente. Irmão, isso é a maior mentira do diabo. A gente não chama ninguém para ser crente. E não chama ninguém para a igreja. A gente chama as pessoas para Cristo. Porque no dia que eu te chamar para vir para a igreja, e no dia que eu te chamar para ser crente, eu estou dizendo uma mentira para você. Eu não posso chegar para você e falar, vamos para a igreja ser crente. Não, vamos para Jesus. E Ele disse, se você quer me seguir, tome a sua cruz, o seu problema, a sua dificuldade, a sua doença, a sua adversidade. Tome a sua cruz e siga-me. Não é uma credencial de crente, hoje eu sou crente, não, eu estou habilitado, hoje eu sou crente, eu tenho que ir na igreja todos os dias. Irmãos, isso aqui nunca foi por causa de religião, isso aqui não é, isso é estrutura, a igreja, não é isso aqui que faz a gente ser filho de Deus. O que faz a gente ser filho de Deus é a gente entender quem é o nosso Pai, que eu posso me relacionar com Ele. E mediante a nossa vida, porque não é só na igreja que nós temos problemas, no trabalho, em casa, na família. Irmão, sou capaz de dizer que você sozinho arruma um problema. Sem ninguém estar com você, você arruma um problema sozinho. Quem nunca brigou consigo mesmo? Em casa sozinho, tinha ninguém. Aí a sua mulher chegou e falou assim, você está falando com quem, homem? Eu estou falando comigo mesmo. Porque a gente briga com a gente mesmo. Mas quando nós entendemos quem é o Senhor para nós, irmãos, e por nós largamos tudo. E vou dizer, deixa a sua religiosidade, deixa a sua crença, deixa o seu passado,
Deixe mesmo sua vergonha, deixe a sua discussão, deixe o que passou. E eu estou aqui para te convidar para ter uma vida nova em Cristo. Eu não estou te convidando para ser crente. Estou te convidando para ter um amigo de verdade. Sabe aquela pessoa que eu estou dentro de casa e ele fala assim: Joyce, você está aí? Eu falo: estou aqui, Senhor. Mas como que você vai amar uma pessoa que você nunca viu? Irmão, sim, já é difícil eu amar o pastor. Eu estou vendo a carinha gordinha dele, né? Já é difícil a gente amar aqui, ó. Eu já vejo aqui. Mas ele não morreu por mim. O pastor não morreu por mim. O Gabriel não morreu por mim. Eu não morri por nenhum de vocês. Se eu tenho que entregar a minha vida, eu tenho que entregar para quem morreu por mim. Vou entregar minha vida na mão do Wilson da Silva Souza? Me carrega, amor. Morra por mim. Não morri não, irmãos. Meu marido, amo, te amo. Amo meu filho. Irmãos, morre não. No fundo, quem fez, quem faz, é só Jesus. A chamada hoje é para você que está aqui nessa manhã e quer aceitar o Senhor Jesus como o seu único, suficiente Salvador e Senhor. E essa palavra que o pastor trouxe é para quem Ele ama. E eu estou convidando você, estou te fazendo um convite, né? Estou te apresentando Jesus. Ai, pastora, como é que vai ser agora? Eu vou ter que ir, e como é que vai ser minha vida? Eu não sei, irmãos, eu não sei nem o que vai ser da minha vida amanhã. Vou saber da sua? Eu não sei. Eu só sei que amanhã, no dia do meu luto, no dia da minha adversidade, no dia do meu acidente, no dia da minha aflição, Ele estava comigo. Eu sei que eu não vou caminhar sozinha nunca mais. Que mediante o que o pastor disse aqui, as pegadas que eu vou caminhando, por muito tempo, o Senhor nos carregou no colo. Então quero fazer esse apelo. Põe a mão no seu coração. Não é uma chamada só para aceitar Jesus. Pastora, está passando um monte de coisa na minha cabeça. Se eu fosse você, vinha até o altar, aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E eu quero pedir o Espírito Santo neste momento que toque no seu coração. Toque no seu coração. O que é aceitar Jesus? É aceitar uma crença? Não, isso é mentira do diabo. É aceitar uma religião? Não, isso é mentira do diabo. É chamar você de crente? Não, isso é mentira do diabo. Você vai ser chamado de filho. Filho é diferente de crente. E às vezes você andou e desviou. Como filho pródigo, foi lá, conheceu, e está aqui, nessa manhã. E o Senhor está chamando você, para você voltar para os caminhos do Senhor. Voltar para Jesus é diferente de voltar para a igreja. Estar com Jesus é diferente de estar na igreja. Ele está em mim. Ele está em mim. Irmãos, isso aqui é uma comunidade. Da Igreja do Evangelho Quadrangular, do Coqueiro Zoom. Ali, irmãos, nós ficamos aqui nesse culto durante umas 2 horas e vamos embora. Quando a gente vai embora, Jesus não fica aqui não, irmãos. Ele vai conosco. Quando eu vou para o meu trabalho, Jesus não fica na minha casa não, Ele vai comigo. Quando a gente abre essa porta, Ele vem conosco. Então Ele caminha conosco, que é uma caminhada. E hoje eu quero fazer a grande chamada. A grande chamada. Quem é a primeira pessoa que vai aceitar o Senhor Jesus ou voltar? Pastor, hoje eu vou voltar, eu vou pôr uma pedra em cima disso. Irmãos, não espere acontecer o melhor, não vou dizer o pior. A gente sempre vai esperar uma outra oportunidade. Não encoste ninguém para ser salvo. Não dá para eu ir para o céu salva e o Gabriel segurar na minha perna. Não tem como, irmãos. A
vida dele é a vida dele, a minha vida é a minha vida. O Senhor está te chamando. E vou dizer para você, essa chave é a chave do seu ministério. Daquilo que ficou pelo caminho, mas o filho pródigo voltou. E como que o pai recebe o filho pródigo? Com anel e com festa. O Senhor está te chamando nessa manhã. Quem é a pessoa? Quem é que vai aceitar reconciliar o Senhor Jesus? Não fique esperando o primeiro, não. Seja o primeiro. Levante do seu lugar e venha aqui no altar. Quem é a pessoa? Não pergunte a ninguém. Olha para você. Olha para você. Olha para a sua condição.